A palavra de Deus vai ser lida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. E a leitura será feita no versículo 21 e 22, que diz assim: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos dando continuidade sobre este ensino das duas portas. E como foi lido aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, nós encontramos aqui as duas portas. O texto diz que por um homem a morte entrou no mundo, e também por outro homem veio a ressurreição dos mortos. E no versículo 22 diz que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos seremos vivificados. Então falamos que a primeira porta permitiu que as maldições entrassem em nosso mundo. A primeira porta, que é Adão, permitiu que o pecado entrasse no mundo, que a morte entrasse no mundo. Então Adão foi a primeira porta, a entrada do mal. Nós já explicamos que quando Adão pecou, ele morreu, ele se tornou destituído da glória de Deus. E Deus havia entregado em suas mãos o nosso planeta. Deus havia dito que ele tinha que dominar a terra, sujeitai a terra, crescer e multiplicar-se na terra. E que ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas quando ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele se tornou um transgressor da palavra de Deus. O próprio Deus disse para ele: Adão, maldita é a terra por tua causa, Adão. E ele diz: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ele também diz: agora a terra vai produzir cardos e abrolhos, e você vai comer erva do campo. Agora, Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Adão permitiu que as maldições entrassem no nosso planeta. Adão permitiu que a morte, através do pecado, entrasse no nosso sistema e no nosso mundo. E isso nos mostra, conforme lido em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que Adão foi a porta da entrada da morte no mundo. Mas graças a Deus, que Deus agora vem abrir uma outra porta. Deus ama o homem, quer esse homem para si. Deus sabe das consequências do pecado que entrou no mundo. Deus sabe agora das maldições que entraram no mundo. Deus sabe a respeito da morte que entrou no mundo, das transgressões, das enfermidades, da própria entrada de Satanás no nosso mundo. Mas Deus quer abrir uma porta de saída de tudo isso. Deus ama o homem, quer o homem para si. Ele não vai permitir que esse homem se torne perdido, destruído, se torne escravizado por Satanás.
Então é necessário que Deus abra uma porta de saída, que Deus abra um caminho para trazer o homem de volta para si. É necessário que Deus abra uma outra porta para poder tirar o homem dessa situação terrível, dessa situação de destruição, desta situação de morte que entrou por Adão. Então, Deus vai precisar de um homem para que se possa ser feito isso. O primeiro homem, Adão, é a primeira porta. Permite que o mal entre no mundo, que as maldições, que a morte entre no mundo. Agora Deus precisa de um outro homem, para através deste homem poder retirar tudo aquilo que entrou por Adão. Retirar o mal que entrou por Adão. Destruir a morte que entrou por Adão. Destruir as enfermidades que entrou por Adão. Desfazer as maldições que entrou por Adão. E também destruir Satanás, que Adão permitiu que entrasse neste mundo. Então Deus precisa de um homem com condições para, através deste homem, abrir uma outra porta. Mas Deus não encontra ninguém. Através de Adão, a morte passou para todos os homens. Todos os homens se tornaram escravizados. Todos os homens se tornaram pecadores, estragados. E nenhum deles é qualificado para ser este segundo homem que vai abrir a porta para retirar tudo aquilo que entrou através de Adão. E como Deus não encontra um justo na terra, um homem, nem mesmo Moisés, que foi um homem muito usado por Deus, não era qualificado para ser essa segunda porta. Nem mesmo Abraão, que foi chamado pai da fé, era qualificado para abrir esta segunda porta. Nem mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era qualificado para abrir esta segunda porta. E como Deus não encontra ninguém, Deus tem um filho que é Deus como Ele mesmo, um filho que não é menos que Deus, que é Deus. E como Deus tem esse filho, Deus quer esse homem de volta. Deus precisa de um homem para abrir uma segunda porta, a porta da retirada de todo o mal que entrou por Adão. Como Deus não tem ninguém, não há um justo sequer. Então o que Deus vai fazer? Deus vai se transformar neste homem. Deus vai se fazer homem. Deus precisa de um homem para abrir esta segunda porta. Mas como não tem ninguém, Deus vem ser este homem através do seu filho. Deus agora vai se transformar num homem. Ele vai se fazer homem. Ele vai se transformar neste homem que será a segunda porta, a saída de todo o mal que entrou por Adão. Então nós encontramos no Evangelho de João justamente isso, dizendo: no princípio era o Verbo, no capítulo 1, versículo 1 em diante. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do único Filho do Pai. Então, como Deus não encontra esse homem para abrir essa segunda porta, para tirar todo o mal que entrou por Adão, então o próprio Deus em Cristo, no seu Filho, ele vai se transformar num homem, ele vai se fazer homem, ele vai assumir a forma humana para poder abrir esta segunda porta, que será a saída de todo o mal, de toda escravidão, de toda maldição que entrou por Adão. Então vamos ler agora Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo 5 nós vamos encontrar este assunto que estamos nos referindo. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você prestou atenção nesse texto lido? Diz que ele não se julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ele está falando a respeito de Cristo, que é Deus. Ele teve que se esvaziar e assumir a forma de um homem, ser reconhecido em figura humana. Vamos recapitular um pouquinho. Deus precisa abrir uma segunda porta. E essa segunda porta tem que ser aberta por um homem. Assim como a porta do mal que foi Adão abriu para que o mal entrasse no nosso mundo, Deus, através de um outro homem, precisa abrir uma outra porta para poder tirar todo o mal que entrou através de Adão. Como o mal entrou por um homem, a saída de tudo isso também tem que ser feita através de um outro homem. E como Deus não tem esse homem, não há um justo sequer na terra, o próprio Deus vai se esvaziar na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele vai se fazer homem, ele vai se transformar no homem, ele vai entrar no nosso planeta, ele vai ser reconhecido em figura humana, ele vai se tornar um servo, ele vai se esvaziar da sua glória, vai ser reconhecido em figura humana, e ele vencer essa segunda porta que vai ser a saída de todas as coisas ruins que entraram por Adão. Mas vamos ali para o Evangelho de João novamente, no capítulo de número 1, e vamos ver uma revelação que João Batista teve a respeito de Jesus. João capítulo 1, vamos ler o versículo 29 e 36. Versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Você percebeu a revelação que João Batista tinha a respeito de Jesus?
E como João Batista o identificou, quando Jesus está vindo para ele, ele diz: olha, o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus. Esse Cordeiro tira o pecado do mundo. Mas o que João Batista está querendo dizer com isso? Que Jesus era o Cordeiro de Deus, enviado por Deus. E o que este Cordeiro de Deus faria? Ele seria a porta que tiraria o pecado do mundo. João o identifica como o sacrifício, como o pagamento pelas transgressões, pelo pecado. E ao mesmo tempo o meio pelo qual Deus utilizaria para tirar o pecado do mundo, para tirar e desfazer tudo aquilo que Adão permitiu que entrasse no mundo. Ele seria o Cordeiro de Deus que tomaria sobre ele tudo aquilo que entrou por Adão. Ele tiraria o pecado do mundo. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele vem ser este homem, e que será utilizado como uma outra porta, aberta por Deus, e ele vai tomar sobre si tudo aquilo que entrou por Adão, e vai destruir tudo aquilo que entrou por Adão. Então, nós encontramos 5 coisas básicas que entraram através de Adão. A primeira coisa, o texto diz que através de Adão entrou a morte. E através da morte o pecado entrou. Então, o pecado entrou através de Adão. E a morte entrou através do pecado. E o que o pecado e a morte trouxeram para nós, para a raça humana? Eles trouxeram as doenças, eles trouxeram as enfermidades, eles trouxeram as maldições que caíram sobre nós e sobre toda a terra, até os animais, os vegetais, todo o nosso planeta. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. E não somente isso, a morte e o pecado permitiram também, através de Adão, que Satanás se assenhorasse do nosso mundo. Deus havia dito para Adão que ele governaria a terra. Ele seria o responsável para subjugar a terra, dominar e sujeitar sobre ela. E sujeitá-la a si mesmo. Mas quando Adão pecou, Satanás tomou posse da nossa terra. Ele venceu Adão. E além de todo este mal que entrou no nosso mundo, Satanás também, através de Adão, da transgressão de Adão, ele também se introduziu no nosso sistema e passou a ser o príncipe deste mundo, como Jesus Cristo disse. Passou a ser o Deus desse século. Passou a ser o dominador deste nosso mundo que se tornou tenebroso. Então o que Deus tem que fazer agora? Ele quer abrir esta outra porta. Mas ele precisa tratar de todas estas coisas básicas que nós há pouco nos referimos. Ele precisa deste homem que vai tomar sobre si tudo aquilo que entrou por Adão. E ele será a porta de saída e de destruição de todas as coisas que entraram por Adão. Então vamos agora trabalhar e falar sobre isto que entrou por Adão. Nós dissemos o quê? Que por Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado de Adão a morte entrou no mundo.
Agora, o que João Batista disse a respeito de Jesus? Que ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria estas coisas. Ele tira o pecado do mundo. Então, Cristo na cruz do Calvário, ele é o Cordeiro de Deus e ele vai tomar sobre si o pecado do mundo. Você parou para pensar nisso? O pecado do mundo. Então vamos ler na palavra de Deus estas coisas. A porta de saída, a segunda porta, que Deus abriu para que tudo aquilo que entrasse por Adão tivesse um local de destruição e de saída. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 53. Você conhece bem esse texto, um texto muito lido e comentado. Mas vamos ver Jesus, a visão que o profeta teve, e aquilo que estava caindo sobre Jesus como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6, que fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vai verificando as coisas que nós já falamos que entrou por Adão. Mas Cristo é uma outra porta, é a porta de destruição. É a porta da saída dessas coisas. Então o profeta está tendo esta visão e, como lido agora, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. As enfermidades e as dores entraram por Adão. Mas na cruz do Calvário, Cristo é a porta da saída. É a porta da destruição destas coisas. Então, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o versículo 5. Mas ele foi traspassado, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, ali na cruz do Calvário, quando ele é traspassado, ele está ferido, ele está tomando sobre si as nossas transgressões. Ele está sendo moído ali na cruz por causa da nossa iniquidade, do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o castigo que o homem merecia. A punição, o castigo que o homem merecia. Cristo está ali na cruz, tomando sobre ele o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele, e por suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos sarados. Então ali na cruz, Jesus Cristo está tomando sobre ele o nosso pecado. Ele está tomando sobre ele, ele é a porta da saída de tudo aquilo que entrou por Adão. Ele está tomando sobre si as nossas iniquidades. Ele está tomando sobre si as nossas dores. Nas suas pisaduras, nos seus ferimentos, ele está providenciando para nós a cura de todas as nossas enfermidades, pois ele é a saída das enfermidades, é a segunda porta que Deus abriu. E ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Agora preste atenção: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, meu irmão, o pecado que entrou por Adão, as doenças que entraram por Adão, o sofrimento que entrou por Adão, a morte que entrou por Adão, quando Cristo está ali na cruz do Calvário, ele é a porta da destruição de tudo isso. Ele é a porta da saída de todo este mal que entrou por Adão.
Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E o profeta está tendo essa inspiração, esta visão dele na cruz. E ali na cruz do Calvário ele é a porta da saída e da destruição de tudo aquilo que entrou por Adão. Glória a Deus, porque Cristo é a segunda porta. A primeira porta é a entrada dos sofrimentos, é a entrada da condenação, é a entrada da miséria, é a entrada da morte, é a entrada de Satanás. Mas Deus em Cristo, Deus que em Cristo é o segundo homem na cruz, ele é a porta da destruição, da saída de tudo aquilo que entrou por Adão. Então, os pecados caíram sobre ele. As transgressões caíram sobre ele. As enfermidades ali na cruz caíram sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com relação às maldições que entraram, o que são feito ou o que é feito das maldições que entraram por Adão? Então vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. E nós vamos ler aqui versículos 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você percebeu esse quadro que Paulo nos apresenta nessa carta dele aos Gálatas? Ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, as maldições que entraram por Adão, depois a lei foi instituída, e a transgressão da lei acarretava em muitas maldições. Então, ali na cruz do Calvário, ele se fez maldito no nosso lugar. Ele tomou sobre ele as maldições que entraram em nosso mundo através de Adão. Além daquilo, do pecado, da morte, do sofrimento, das transgressões que ele estava tomando sobre si na cruz, ele também foi feito maldição no nosso lugar. Todas as maldições que entraram por Adão caíram sobre ele. Ele assumiu essas maldições no nosso lugar. Ele se fez maldito. Ele é a destruição das maldições. Ele é a porta aberta para a saída de todas as maldições que entraram por Adão. Ele nos dá condições de hoje não sermos malditos, ao contrário, ele nos dá condições de sermos bem-aventurados, de sermos benditos do Senhor. Por quê? Porque ali, na cruz do Calvário, ele se fez maldição, ele absorveu as maldições. Ele se fez maldito no meu lugar, no teu lugar. Para que hoje, eu e você, pessoas nascidas de novo, pessoas que foram feitas filhas de Deus, não vivam mais debaixo de maldição. Deus não tem filhos debaixo de maldição. A nova criação, os nascidos de novo, a nova criatura, não traz sobre si maldição nenhuma. Por quê? Porque na cruz do Calvário ele se fez maldito no nosso lugar. Ele tomou sobre ele as maldições. Ele tomou sobre ele todas as maldições que entraram pela primeira porta, que foi Adão. Mas Cristo é a segunda porta, é a porta da destruição e da retirada de
todas as maldições. Ele é a porta que Deus abriu para que tudo aquilo que entrasse por Adão fosse destruído, fosse desfeito e fosse aniquilado pelo sacrifício perfeito realizado por ele na cruz do Calvário. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira a morte do mundo, que tira o pecado do mundo, que tira as dores, que tira as enfermidades, que desfez e tirou todas as maldições. Você consegue enxergar isso, meu irmão, minha irmã? Cristo é a porta. Cristo é a saída da condenação. Cristo é a grande porta que Deus abriu para retirar tudo aquilo que entrou por Adão. E se eu e você enxergarmos estas coisas, se eu e você tivermos revelação disso que Cristo se tornou na cruz do Calvário, nós vamos gozar de uma perfeita liberdade. Nós vamos entender o que Paulo disse: a palavra da cruz é loucura para quem se perde. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Você entende isso? A palavra da cruz, loucura para quem está perdido. Mas para quem foi salvo, descobriu que a palavra da cruz, que o Cristo crucificado, ele é o poder de Deus. Você aceita isso no teu coração, minha irmã, meu irmão? Você está entendendo aqueles versículos iniciais que lemos? Em Adão a morte entra, mas a ressurreição dos mortos é trazida através de Cristo. Em Adão todos somos condenados, mas em Cristo todos somos absolvidos. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos seremos vivificados. Você entende isso? Está clareando a tua mente a respeito deste assunto? E com relação a Satanás, sim, eu entendi a respeito do pecado, das transgressões, das enfermidades, das maldições que Cristo tomou isso sobre ele. Ele é a porta da destruição e da saída de tudo isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não foi dito que Satanás também entrou por esta morte, por esta maldição? Sim, foi dito. E que efeito teve isso que Cristo fez na cruz com relação a Satanás? Para que eu possa te responder isso, vamos abrir na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2. Nós vamos encontrar uma coisa fantástica que você precisa entender. Isto é a verdade. É a verdade, você tem que entender estas coisas. Se está escrito, é a verdade. Qualquer coisa que te tire da palavra não é a verdade. Deus não está nisso. Então, te respondendo esta pergunta, né? Hebreus 2, 14, nós entendemos uma coisa, ou melhor, ele expressa uma verdade tremenda. Olha bem, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Você é um filho, você é uma filha, eu sou filho. Nós temos participação comum de carne e sangue. Nós temos um corpo de carne e sangue. Um corpo humano. Então, ele está explicando justamente isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele teve um corpo de carne e sangue. Como eu e você, ele assumiu a forma de homem. Ele assumiu a forma humana. Ele foi reconhecido em figura humana. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou,
Para quê? Olha a resposta que ele traz neste versículo. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então você entendeu isso? Nesse corpo de carne e sangue, para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tem o poder da morte? O diabo. Então ali na cruz do Calvário, Cristo, ele assume a natureza maligna. Ele assume a natureza satânica que foi injetada no homem. Você lembra o que ele disse ali no Evangelho de João? Quero abrir lá para você ler junto comigo isso. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 14 e 15. Ele diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você entendeu o que foi dito aqui? Eu quero abrir com vocês lá, nesta passagem, Números, capítulo de número 21. Eu quero narrar com você, eu já andei falando isso em outras pregações, mas eu quero ler isso para você, para que fique bem claro isso que nós estamos explicando. Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, nós vamos ver aqui um período onde o povo se levanta contra Deus. O povo começa a resmungar e a dizer: olha, por que nos fizeste subir da terra do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água? E nossa alma tem fastio deste pão vil. O povo estava no deserto. Houve um pouco de falta de água, de pão, e o povo estava ali revoltado, inquieto, ao invés de estar submisso a Deus, debaixo da cobertura e confiança em Deus, começou a se revoltar contra Moisés e reclamar, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos nesse deserto? Esse lugar aqui não tem água, não tem pão, e nós estamos cansados deste maná, esse pão vil. Eles trataram aquele maná que Deus fazia cair do céu como um pão vil. Então o que aconteceu? O Senhor mandou entre eles serpentes abrasadoras, serpentes venenosas. E essas serpentes começaram a morder o povo de Israel. E aquele povo que era mordido morria. Então o povo se arrependeu e falou: Moisés, nós pecamos contra Deus, intercede por nós. Fala para Deus tirar de sobre nós este mal. Então Moisés foi interceder a Deus. Moisés foi falar com Deus a respeito disso. E Deus falou para Moisés: Moisés, você faz uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze. Você põe essa serpente sobre a haste. E todo aquele que for mordido pelas serpentes venenosas e olhar para a serpente abrasadora, o veneno não lhe fará mal algum. Então Moisés fez essa serpente de bronze e pôs na ponta de uma haste. E todos quantos eram mordidos pelas serpentes venenosas, quando olhavam para essa serpente de bronze, o veneno da serpente venenosa era neutralizado, ele não morreria. O mal que havia sido injetado neles pela mordedura da serpente venenosa seria desfeito, não faria mal a eles. Mas por que Jesus se compara a uma serpente? Porque Jesus disse: olha, do mesmo jeito que aquela serpente lá no deserto foi levantada por Moisés, então eu também serei levantado e atrairei os homens para mim mesmo. Mas por que Jesus se compara a uma serpente? Serpente é símbolo de Satanás.
Serpente, na palavra de Deus, se refere ao maligno, a Satanás. Por que Cristo se compara a uma serpente? E por que ele une essa comparação à cruz do Calvário? Porque ali na cruz do Calvário, ele se fez pecado por nós, ele assumiu a natureza maligna, a natureza injetada no homem através do pecado. Ele assumiu, ele se tornou pecado por mim e por você. Ele se tornou serpente por mim e por você. Ele assumiu a natureza maligna sobre ele para poder destruí-la na cruz do Calvário. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele se tornou pecado no nosso lugar. Deus não podia ter comunhão com ele. Deus foi obrigado a voltar as costas para ele. Deus não podia ter comunhão com o pecado, porque ali na cruz ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele se fez enfermidade por nós. Ele tomou sobre ele todas as nossas maldições, a nossa natureza maligna, trazida pelo pecado, injetada por Satanás no homem. Ele se tornou aquilo ali na cruz do Calvário, e Deus não poderia ter comunhão com ele. Então você entende por que o escritor de Hebreus diz, olha, ele teve um corpo e participação comum de um corpo de carne e sangue, para que por sua morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, além dele tratar na cruz com referência às maldições, ao pecado, às enfermidades, às transgressões, ali na cruz também ele destruiu Satanás com a sua morte. Você acredita nisso? Você acredita que quando ele assumiu aquela natureza maligna, aquela era a natureza de Satanás, e ele destruiu Satanás na sua morte? Você acredita que Satanás é destruído? Hoje em dia nós vemos as pessoas com tanto medo do diabo, tanto medo das maldições, medo das trevas, mas na cruz do Calvário, para quem entendeu esta segunda porta, para quem foi revelado o que Cristo realmente fez, a porta tão grande que Deus abriu através de Jesus, essa pessoa sabe por revelação que na cruz do Calvário Satanás foi destruído. Nós lutamos contra um inimigo destruído. Nós lutamos contra um inimigo totalmente despojado por Cristo na cruz do Calvário. Que me dera que todos vocês entendessem isso. Porque ainda nós vemos muita gente cristã com medo de Satanás. Gente cristã com medo de maldições. Nós vemos ainda muito povo de Deus que mais exalta o diabo do que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós vemos muito povo de Deus com tanto medo de Satanás, com medo de olho gordo, de inveja, de macumba, de feitiçaria. Ele está tão supersticioso. Sabe por que ele é assim? Porque não foi revelado a ele que na cruz do Calvário Satanás foi destruído. Satanás foi aniquilado. Quero ler carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, e ler o versículo 14 e 15, que fala justamente a respeito disso que nós estamos falando. Versículo 14: e tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Você
entendeu isso, o escrito da dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, a nossa condenação, ele removeu inteiramente isso, encravando-o na cruz. A nossa dívida foi paga. O homem não deve mais nada. Agora a graça de Deus é derramada, porque a dívida foi paga na cruz do Calvário. Nós não temos que pagar mais nada, o preço já foi pago na cruz. O que eu preciso fazer é aceitar a graça de Deus, entender que tudo nos foi dado gratuitamente e que todo o preço foi pago e receber de graça aquilo que Cristo já nos deu gratuitamente. E no versículo 15 ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então ali na cruz, Satanás e todos os seus demônios foram despojados publicamente. Ali na cruz, Satanás foi despojado. Cristo triunfou de todos eles na cruz. Então, se tratando do inimigo, você tem que entender que ele foi destruído na cruz do Calvário. Ele foi despojado publicamente. Publicamente, olha, todo o exército de Deus viu Satanás ser despojado publicamente. Todos os demônios que acompanham Satanás viram Satanás, o seu chefe, sendo despojado publicamente. Os seres celestiais, todos viram Satanás ser despojado publicamente. Ele foi destruído por Cristo na cruz do Calvário. Cristo é a porta da destruição de Satanás. Agora, se eu não entender estas coisas, eu sou um crente que vou viver debaixo de medo, debaixo de inseguranças, debaixo de tormentos. Eu vou achar que eu vivo debaixo de maldição. Eu vou acreditar que ainda estou debaixo de maldição. Mas aí alguém vai dizer, mas se Deus brecha, as maldições virão. Sim, mas Cristo, através do sangue dele derramado, tampou as brechas. Na cruz do Calvário, todas as brechas foram tampadas. Nenhum homem tem condições por si mesmo de tampar todas as brechas. Nenhum homem tem condições por si mesmo de não falhar. E Deus, sabendo isso, ele manda o homem perfeito, a segunda porta, que é Jesus Cristo, para que na cruz do Calvário todas as brechas fossem tampadas através do sacrifício perfeito e do sangue perfeito derramado na cruz do Calvário. Você entende isso, meu irmão e minha irmã? Cristo despojou Satanás. Cristo destruiu Satanás na cruz. Ele entrou pela porta Adão. Mas Cristo é a porta aberta por Deus para a destruição de Satanás. Cristo é a porta aberta por Deus para a destruição de Satanás. Você aceita isso, meu irmão, minha irmã? E se tratando da morte, eu quero ler um texto com vocês, que se encontra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, um texto muito forte, que nós vamos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo, vou começar de novo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação
e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, preste bastante atenção, a morte entrou por um homem. Ele está dizendo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, quando Cristo morre ali na cruz do Calvário, ele está provando a morte por todo homem. Ali na cruz do Calvário, a morte está sendo destruída. E quando Cristo ressuscita no terceiro dia, ele rompe o poder da morte. Ele destrói o poder da morte. É por isso que agora ele pode lhe dar a vida eterna. É por isso que João disse, todo aquele que nele crer, que acreditar, não vai se perder, não vai perecer, não vai se estragar, mas vai ter uma vida eterna. Você entende isso? Cristo é a segunda porta. A primeira trouxe destruição. A primeira é Adão, entrou a morte, as maldições, entrou o pecado, entrou Satanás. Mas glória a Deus, Cristo é uma segunda porta que entrou a ressurreição dos mortos, entrou a vida, entrou a destruição de tudo aquilo que entrou por Adão. Você aceita isso? Vamos agora lá para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos encontrar ali uma coisa interessante. Eu vou fazer uma leitura longa. Eu quero que você preste atenção e acompanhe isso detalhadamente. Romanos capítulo 5, versículos 12 em diante diz assim. É tudo isso que nós estamos explicando, olha bem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Você entendeu o que ele está dizendo? A morte entrou por um homem. E todos se tornaram condenados. A morte passou a todos os homens. Mas agora Deus vem trazer um dom gratuito. Um dom gratuito, uma dádiva gratuita, trazida pelo Senhor Jesus Cristo. E ele diz o quê? Que em Adão muitos morreram, mas a graça de Deus através de Cristo, esse dom pela graça trazido por um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, em Adão, todos morrem e se tornam pecadores. Mas Cristo traz um dom de Deus através da graça. Cristo traz o dom através da graça, o dom de Deus. Um só homem pôde fazer isso, Jesus Cristo. E através deste dom de Deus, desta graça, isso vai ser expandido para todos os homens. Versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você entendeu o que o apóstolo disse? Que a ofensa trouxe a morte, a ofensa veio por um homem. Mas agora, através de Cristo, através dessa segunda porta, essa porta que destrói tudo aquilo que entrou por Adão,
que é a saída de tudo aquilo que entrou por Adão, e também a entrada da graça de Deus no mundo, muito mais os que receberam através dessa segunda porta, que é Cristo, a abundância da graça e o dom da justiça. Cristo trouxe a abundância da graça e o dom da justiça. Ele diz que estas pessoas que passaram por esta segunda porta, que é Cristo, elas vão reinar em vida. Elas reinarão em vida. Tudo aquilo que entrou por Adão não tem mais domínio sobre elas, não tem mais controle sobre elas, porque agora elas reinam em vida. Tudo aquilo que entrou por Adão foi destruído na cruz do Calvário, foi destruído por Cristo na cruz do Calvário, e Cristo é a segunda porta que traz a abundância da graça de Deus, que traz para todo aquele que crê o dom da justiça. É um dom, é uma dádiva, o dom da justiça de Deus. Estas pessoas que entraram por essa segunda porta, que é Cristo, que creem naquilo que Ele fez, estas pessoas vão reinar em vida. Reinar em vida através de quê? Reinar em vida através de quem? Reinarão em vida por meio de um só. Quem é um só? Quem é esse um só? Que porta é essa? A quem o apóstolo se refere ao dizer que reinarão em vida por meio de um só? E ele responde, a saber, Jesus Cristo. A saber, Jesus Cristo. Então, eu e você que estamos em Cristo, eu e você que entendemos a palavra da cruz, eu e você que compreendemos tudo aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário, que entendemos esta graça de Deus, que recebemos esse dom da justiça gratuitamente, nós vamos reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você entende? É por isso que nós estamos em Cristo. É por isso que nós entramos por esta porta que é Cristo. É por isso que nós podemos reinar sobre tudo aquilo que entrou por Adão através de Cristo. Porque através de Cristo Deus agora derrama a abundância da graça. Ele derrama sobre nós o dom da justiça. E nós vamos reinar, repare bem, não é independente de Cristo. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E ele diz no versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá dívida. Você viu aqui que dá vida. Você viu aqui as duas portas? Por uma só ofensa que Adão cometeu, veio o juízo e a condenação sobre todos os homens. Mas glória a Deus, Cristo foi a justiça de Deus. Por um só ato de justiça realizado por Cristo na cruz do Calvário, Ele nos tira da condenação de Adão. Ele nos tira das ofensas trazidas por Adão e agora nos põe sobre a graça. Por um só ato de justiça que Cristo praticou, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Você entende? Então, Cristo, a segunda porta, Ele destrói tudo aquilo que entrou por Adão. E através dessa segunda porta, Deus derrama a sua graça sobre nós. Por um só ato de justiça praticado por Cristo na cruz do Calvário. Essa graça agora é derramada sobre todos os homens. Cristo é a segunda porta. É a porta que Deus abriu para tirar tudo aquilo que entrou por Adão. E também para introduzir no mundo, na minha vida, na sua vida, a sua graça e o dom da justiça. Cristo é a porta que desfaz tudo aquilo que Adão fez.
e destrói Satanás e destrói a morte. Mas para nós também é a porta onde Deus traz todos os benefícios, a justiça, o perdão, a vida eterna, tudo aquilo que foi perdido em Adão. Através da segunda porta, que é Jesus, Deus traz tudo de volta em Cristo, em Cristo. É por isso que o apóstolo diz em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, já aconteceu, Ele já fez, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha a segunda porta, em Cristo, em Cristo. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, a segunda porta. Versículo de número 19, porque como pela desobediência de um só, olha a primeira porta, Adão, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Olha a segunda porta, assim também por meio da obediência de um só homem, que é Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A primeira porta, Adão, fez com que o pecado, a escravidão abundasse. Mas a segunda porta, Cristo, fez com que a graça de Deus superabundasse, a fim de que o preceito da lei, ou melhor, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça de Deus pela justiça para a vida eterna, mediante quem? A segunda porta, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Recapitulando, Adão, a primeira porta, introduziu a morte, as maldições, o mal, o sofrimento, Satanás, a condenação no mundo. Mas uma segunda porta foi aberta, que é Cristo, que tomou sobre si tudo aquilo que entrou por Adão, destruiu tudo na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção, e ao mesmo tempo é a porta através da qual Deus introduziu a sua graça, o seu amor, o seu perdão para todo aquele que nele crê. Você aceita isso? Você entendeu isso? Cristo é a segunda porta. Alegra o teu coração. Veja que tudo já está feito através de Cristo. E para terminarmos, eu quero dizer aquilo mesmo que Jesus Cristo disse. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Você prestou atenção? Vou dizer de novo. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Deus te abençoe, meu querido irmão. Vamos terminando esta palavra por aqui, em nome de Jesus.